A Itália, uma nação sinônima de design de ponta, de alta costura e da culinária que encanta ao mundo, mas, definitivamente, não de tanques de guerra. No entanto, contra todas as expectativas, os italianos dedicaram décadas de engenharia e investiram o equivalente a milhares de milhões de liras na criação do seu próprio carro de combate principal. Uma máquina que, no fim, não foi adquirida por um único país, por nenhum exército do planeta. Até mesmo os seus aliados mais próximos recusaram educadamente, optando pela tecnologia de rivais. Quase 40 anos de esforço de uma nação que deu ao mundo mentes como Leonardo da Vinci culminaram num projeto que se tornaria um emblema de fracasso no mercado global de armamentos. Para desvendar este paradoxo, precisamos recuar no tempo, até 1945, um ano em que a Itália jazia em escombros, sem sequer ousar sonhar com a construção dos seus próprios tanques. O fim da Segunda Guerra Mundial lançou a Itália numa posição humilhante. A nação que outrora sonhara com o domínio mediterrâneo agora via-se sob o controle estrito dos vencedores. Os termos do Tratado de Paz eram claros e implacáveis. Roma estava proibida de desenvolver e produzir, por meios próprios, qualquer tipo de blindado pesado. Um golpe devastador, não apenas para a sua capacidade industrial, mas para a própria alma e o orgulho nacional. As outrora poderosas fábricas, que antes produziam tanques e veículos de assalto para o exército de Mussolini, jaziam agora em silêncio, ou tinham sido reconvertidas para a produção civil. Os generais italianos rangiam os dentes, impotentes. Não havia alternativa senão aceitar o que os parceiros transatlânticos ofereciam. E o que os americanos lhes deram foram os seus M47 Patton, tanques que, àquela altura, já mostravam os sinais inegáveis da obsolescência. Concebidos no final da década de 40, estes veículos, quando finalmente chegaram à Itália, pareciam mais uma solução provisória do que um armamento sério para um membro da NATO. Mas a escolha era ilusória. O exército italiano aceitou o que lhe foi imposto. Durante décadas, as divisões blindadas do país dependeram exclusivamente daquele ferro americano. Os engenheiros italianos, por sua vez, eram relegados a meros observadores, sonhando com um dia em que lhes seria permitido conceber algo verdadeiramente seu. A década de 60 trouxe um pequeno, mas significativo alívio. A Itália recebeu cerca de 300 tanques em 60, máquinas americanas mais modernas. E foi aqui que ocorreu o primeiro, ainda que modesto, avanço. 2/3 desses tanques foram montados em fábricas italianas, sob licença americana. Longe de ser um desenvolvimento próprio, sim, mas esta oportunidade permitiu aos engenheiros, finalmente, tocar numa verdadeira máquina de combate, estudar a sua estrutura interna e começar a acumular uma experiência inestimável. Os pavilhões das fábricas ganharam nova vida, os operários dominaram novas tecnologias e os projetistas começaram a decifrar a complexidade de um tanque moderno. Foi um passo, ainda que pequeno, mas crucial na longa marcha em direção à futura independência tecnológica. Mas a verdadeira viragem deu-se na década de 70, quando a Otto Melara, o maior fabricante italiano de armamento pesado, entrou em cena. Ali detalhem sob licença. Eles vislumbravam um futuro onde a Itália não apenas montaria, mas projetaria e fabricaria os seus próprios blindados, reafirmando o prestígio de uma nação com uma herança de engenharia tão rica quanto a sua cultura. Aquele era o momento de transformar décadas de humilhação e observação passiva em ação concreta. Um passo ousado rumo à autonomia estratégica que tanto ansiavam. O ambicioso plano, nascido de uma colaboração com o gigante alemão Krauss-Maffei, visava a produção licenciada do carro de combate Leopard 1. A meta era colossal: montar 1000 máquinas de guerra em solo italiano. Uma visão audaciosa que permitia redefinir a capacidade industrial do país. Na realidade, apenas 72% do objetivo grandioso foi alcançado. Mas mesmo assim, o feito representou uma conquista monumental. Pela primeira vez em sua longa e rica história, a Itália produzia em massa carros de combate modernos, ainda que sob licença estrangeira. As linhas de produção foram meticulosamente ajustadas,
a mão de obra treinada com precisão, e os engenheiros italianos mergulharam profundamente na escola de design alemã, então considerada uma das mais avançadas e respeitadas do mundo. Foi neste ponto que o sucesso começou a inebriar. A liderança da Otto Melara, embriagada pela proeza de construir tanques alemães, questionou-se: por que não vendê-los a outras nações? A ideia parecia um golpe de gênio. Pegar um design alemão comprovado, fabricá-lo em suas próprias instalações e, assim, conquistar o mercado internacional de armamentos. A lógica era sedutora, um atalho para o prestígio e a lucratividade global. Mas quando os italianos se aproximaram da Krauss-Maffei com o pedido de permissão para exportar, a resposta foi um olhar de surpresa mal disfarçada. Por que uma empresa iria criar um concorrente para si mesma quando já dominava as vendas do Leopard em todo o planeta? A recusa foi fria, inabalável. Os italianos jamais receberam autorização para exportar. Esta experiência, embora dolorosa, revelou-se uma lição crucial, gravada a ferro e fogo na memória industrial italiana. Se o desejo era vender tanques no mercado global, a resposta era clara: era preciso construir os próprios. Foi após esta humilhante rejeição que a Itália amadureceu, finalmente, a compreensão de que a nação necessitava de um carro de combate inteiramente doméstico. Chega de licenças, chega de projetos estrangeiros e, acima de tudo, chega de pedidos humilhantes por permissões de exportação. Os engenheiros italianos, que haviam acumulado uma vasta experiência na produção de tanques M60 e dos próprios Leopard, estavam prontos para o desafio imponente que se apresentava. À frente, um caminho longo e repleto de obstáculos, que começaria com um projeto ambicioso, mas fundamental: a primeira prova de fogo no percurso que culminaria na criação do renomado tanque Ariete. Em 1977, os engenheiros da Otto Melara sentaram-se às mesas de desenho, com uma determinação inabalável de provar ao mundo que a Itália era perfeitamente capaz de construir blindados competitivos. Já que os alemães haviam negado a venda de seus Leopard, então a solução era projetar algo próprio, ainda que utilizando as soluções e o conhecimento já adquiridos. Curiosamente, parceiros neste empreendimento foram, novamente, engenheiros alemães, que concordaram em auxiliar no desenvolvimento. Afinal, uma coisa era proibir a venda de um tanque pronto, outra, bem diferente, era participar da criação de um novo, por uma compensação financeira generosa. Com esforços conjuntos, a equipe dedicou-se ao projeto de um veículo de combate de exportação, destinado a ser um análogo ao Leopard 1 na sua modificação A4. O principal público-alvo para este novo tanque foram as nações do Médio e Extremo Oriente. Esta foi uma jogada estratégica, de uma lógica impecável. Na década de 70, as monarquias petrolíferas do Golfo Pérsico nadavam em dinheiro e compravam armamentos ativamente de qualquer um que estivesse disposto a vender. Aquele mercado fervilhava com oportunidades e a Itália, agora com um propósito renovado e uma lição aprendida, estava pronta para reivindicar seu lugar entre os grandes fornecedores globais. A ambição de 1000 tanques, que um dia se mostrou dependente, renascia com a promessa de uma soberania tecnológica, forjada na adversidade e na pura resiliência italiana. Em meio ao turbilhão geopolítico do Oriente Médio, nações como a Arábia Saudita, o Irã, o Iraque e os Emirados Árabes Unidos despejavam somas colossais na modernização de seus exércitos. Era um mercado de armas opulento, um verdadeiro banquete de contratos militares, onde a Itália, com sua indústria bélica em ascensão, almejava abocanhar uma fatia substancial. A aposta era um veículo de combate especificamente adaptado para as condições implacáveis do deserto. Os engenheiros italianos da OTO Melara compreendiam profundamente que um tanque projetado para o clima temperado e os terrenos macios da Europa não sobreviveria por muito tempo nas areias abrasadoras da Arábia. A poeira fina, onipresente, era capaz de entupir filtros em questão de horas. A temperatura do ar frequentemente ultrapassava os 50 graus Celsius, transformando o metal incandescente da blindagem em um forno letal, onde a tripulação corria o risco de sucumbir à insolação, muito antes de qualquer confronto. Por isso,
uma atenção meticulosa foi dedicada ao sistema de arrefecimento do motor, que foi significativamente aprimorado em comparação com o modelo base, o Leopard. Foram instalados filtros de ar adicionais com uma capacidade de retenção de partículas muito superior, projetados para operar eficazmente em ambientes de constante suspensão arenosa. E, numa demonstração de engenharia visionária para a época, o compartimento de combate recebeu um sistema de ar-condicionado completo, um luxo que estava longe de ser um padrão para os tanques daquele período, mas que se revelava uma necessidade vital para a sobrevivência da tripulação em batalha. 4 anos de trabalho incansável foram investidos no projeto, na construção de protótipos e no aprimoramento contínuo da máquina. Em 1981, o primeiro exemplar de produção, batizado de OF-40, estava finalmente pronto para o combate. As esperanças da indústria italiana eram imensas. O tanque parecia uma obra-prima, robusto, tecnicamente sofisticado e com características que o tornavam plenamente competitivo no cenário global. No papel, cada especificação brilhava, e a liderança da OTO Melara já esfregava as mãos em antecipação a um fluxo ininterrupto de encomendas das ricas capitais do Oriente Médio. A realidade, porém, revelou-se impiedosa. O mercado de armamentos não é um simples supermercado, onde o cliente escolhe o produto com a melhor relação custo-benefício. Aqui, as decisões são moldadas por uma complexa teia de laços políticos profundos, parcerias estratégicas de longa data e a reputação inquestionável do fabricante. E a Itália, no que diz respeito à construção de tanques de guerra, simplesmente não possuía o pedigree ou a história de combate que os compradores exigiam. Generais e ministros da defesa árabes estavam acostumados a adquirir equipamentos comprovados de líderes estabelecidos na indústria. Os imponentes Abrams americanos, os robustos Challenger britânicos, os ágeis Leopard alemães dominavam o cenário. E para aqueles que buscavam uma opção mais econômica, a vasta gama de tecnologia soviética estava sempre disponível, oferecendo um arsenal testado e acessível. O tanque italiano, por mais adaptado que fosse ao deserto, simplesmente não se encaixava nesse sistema de coordenadas tão bem definido. Os potenciais compradores levantavam uma questão perfeitamente razoável e devastadora. Por que investir em uma máquina não testada, de um fabricante sem experiência comprovada em combate, se pelo mesmo preço era possível adquirir um equipamento com uma história real e gloriosa nos campos de batalha? A dúvida ecoava nos corredores do poder, minando qualquer chance de sucesso. Diante de tamanha resistência, apenas um único Estado demonstrou interesse concreto no OF-40, os Emirados Árabes Unidos. A nação encomendou 36 unidades, e todas foram devidamente entregues e aceites em serviço. 36 tanques. Isso não chega a formar um batalhão completo. É, na verdade, o equivalente a um esquadrão reforçado. Para um país que sonhava em conquistar uma fatia significativa do mercado mundial de veículos blindados, o resultado foi abertamente desanimador. Milhões de liras foram investidas no desenvolvimento e na produção, mas o retorno foi um eco distante, uma amarga lembrança de que nem sempre a excelência técnica é suficiente para vencer as complexas batalhas do comércio global de armas. A promessa de um domínio no deserto se desfez, deixando para trás apenas a sombra de um sonho não realizado. Os grandiosos planos de expansão, outrora tão vibrantes e cheios de promessas, desmoronaram-se como um castelo de cartas, deixando para trás o eco de ambições não realizadas. A visão de um futuro dominado pela tecnologia italiana, de repente, parecia distante, quase inatingível. Mas classificar o projeto OEF-40 como um fracasso total seria subestimar o seu verdadeiro legado. Sim, o sucesso comercial, aquele brilho dourado das cifras, escapou-lhes. Mas os engenheiros italianos, ao longo daqueles anos de intenso trabalho e desafios incansáveis, obtiveram algo infinitamente mais valioso que qualquer montante financeiro. Eles conquistaram um conhecimento inestimável de um ciclo completo de desenvolvimento de uma máquina de combate. Desde o primeiro traço no papel, a ideia embrionária que ganha forma, até a entrega do protótipo final ao cliente, cada etapa foi meticulosamente dominada. Foi uma jornada árdua, de lapidação constante, de transformar uma visão abstrata em uma realidade tangível,
pronta para o campo de batalha. Aprenderam a dominar sistemas de arrefecimento para as condições mais extremas, onde o calor e a pressão ameaçam a funcionalidade de cada componente. Absorveram a arte complexa da integração de nós e agregados intrincados, onde cada peça deve funcionar em perfeita harmonia com as demais, como os elos de uma corrente indestrutível. Adquiriram uma destreza incomparável em testes rigorosos e no aperfeiçoamento contínuo, transformando cada falha em uma lição, cada obstáculo em uma oportunidade de inovação. Tudo isso forjou a base, o alicerce sólido e inabalável, sem o qual o próximo passo seria simplesmente impensável. E esse próximo passo, monumental e inevitável, já se desenhava no horizonte, uma silhueta promissora contra o crepúsculo da década de 80. A meados dos anos 80, a liderança do Ministério da Defesa italiano chegou a uma conclusão incontornável, uma verdade que não podia mais ser ignorada. Os tanques americanos M47, que por décadas serviram como a espinha dorsal das brigadas blindadas do país, haviam finalmente esgotado sua utilidade. Eram máquinas concebidas na efervescência pós-guerra, nos anos 40, e estavam irremediavelmente obsoletas, incapazes de responder às demandas implacáveis de um campo de batalha moderno, onde a velocidade, a precisão e a proteção eram, mais do que nunca, cruciais para a sobrevivência. A Itália necessitava de um tanque de batalha principal completamente novo, uma máquina que não seria apenas um brinquedo de exportação para os cheques árabes, como fora o projeto anterior, mas sim o guardião da própria soberania nacional. A tarefa era colossal, ambiciosa e, acima de tudo, extraordinariamente específica. Criar um tanque que pudesse ombrear com os melhores exemplares de blindados da OTAN, um símbolo da capacidade industrial e tecnológica italiana no cenário mundial. Era um desafio que exigia não apenas engenharia de ponta, mas também uma visão estratégica clara e um compromisso inabalável. Para concretizar este projeto grandioso, o Ministério da Defesa convocou duas das maiores potências industriais do país. Uma delas, já familiar para nós, era a OTO Melara, um nome sinônimo de excelência em armamentos. A outra, o lendário conglomerado automotivo Fiat, um gigante que, por décadas, impulsionou a Itália sobre rodas. A divisão de responsabilidades entre estas duas colossais entidades foi estabelecida com uma lógica impecável e uma clareza cristalina, refletindo suas respectivas expertises. Os especialistas da Fiat, com sua vasta experiência de décadas na construção de motores para automóveis de passeio e veículos de carga, assumiram o coração pulsante do tanque, o motor, a transmissão e todo o complexo sistema de rodagem. Era um domínio que exigia precisão mecânica e durabilidade inquestionável. Os engenheiros da Otto Melara, por sua vez, com sua experiência acumulada na criação de armamentos de ponta, ficaram responsáveis pela robustez do casco, pela intrincada torre onde residia o poder de fogo e pelo sofisticadíssimo sistema de controle de tiro, o cérebro que guiaria cada projétil ao seu alvo. Dois gigantes italianos, cada um com sua especialidade, uniram forças, e o trabalho começou a ferver com uma intensidade sem precedentes. Mas antes mesmo de pegar no lápis e iniciar os primeiros esboços, os italianos demonstraram uma sabedoria estratégica notável. Eles dedicaram tempo a um estudo exaustivo e minucioso no que havia de melhor na engenharia de tanques ocidental da época. Não buscavam atalhos, mas sim uma compreensão profunda das soluções existentes, dos pontos fortes e fracos de cada projeto. O principal objeto de sua atenção, o modelo que se tornou o farol de sua pesquisa, foi o Leopard 2 alemão. Uma máquina que, para muitos especialistas e analistas militares, representava o epítome, o padrão ouro, do tanque de batalha principal. Era uma obra-prima de engenharia, reconhecida por sua blindagem formidável, seu poder de fogo devastador e sua agilidade surpreendente para um veículo de seu porte. Os engenheiros italianos, com uma dedicação quase obsessiva, desmontaram-no. Parafuso por parafuso, analisando cada componente, cada decisão de design, cada detalhe de sua configuração interna e externa. Eles não tinham a intenção de copiar cegamente a máquina alemã. Sua ambição era muito maior. Queriam desvendar a lógica subjacente a cada solução técnica, compreender o porquê de cada escolha,
para extrair o melhor e adaptá-lo às suas próprias exigências, às especificidades do terreno italiano e à doutrina militar de seu país. Era um processo de engenharia reversa intelectual, um mergulho profundo na mente dos criadores do Leopard, para então forjar algo novo, algo intrinsecamente italiano, mas com a mesma excelência. O primeiro protótipo do novo tanque, batizado com o nome orgulhoso de Ariete, que em português significa ariete, uma antiga e poderosa arma de cerco, foi apresentado ao público no ano de 1986. Adicionais. Cada um deles, uma promessa silenciosa de poder, foi então lançado num regime de testes implacável, concebido para quebrar os limites do que era possível. As máquinas foram submetidas a uma odisseia de resistência, percorrendo campos de prova sob as mais diversas e extremas condições climáticas, desde o calor abrasador do deserto até o frio cortante das montanhas. A suspensão foi posta à prova em terrenos acidentados e implacáveis, onde cada impacto, cada torção, revelava a verdadeira fibra do seu chassis. O canhão principal foi disparado em distâncias variadas, com uma precisão cirúrgica, enquanto os sistemas eletrónicos e de proteção eram submetidos a um escrutínio rigoroso. Os resultados, para alívio dos engenheiros e estrategistas, foram mais do que promissores. Os protótipos não apenas sobreviveram, mas prosperaram, superando cada desafio com uma resiliência notável. Mas o que afinal definia esta máquina imponente do ponto de vista técnico? A sua de batalha. O posto do condutor encontrava-se na secção frontal do casco, uma posição estratégica para visibilidade e manobrabilidade. O compartimento de combate, o coração pulsante da máquina, ocupava a porção central, enquanto o compartimento do motor dominava a traseira, equilibrando peso e potência. A tripulação era composta por 4 indivíduos altamente treinados: o comandante, que orquestrava a sinfonia letal, o atirador, cujos olhos e mãos eram a extensão do poder de fogo, o carregador, que garantia o fluxo ininterrupto de munição, e o condutor, que transformava toneladas de aço numa dança mortal sobre o terreno. O principal argumento deste gigante era o seu canhão de alma lisa, de 120 mm, uma obra-prima de engenharia desenvolvida pela renomada empresa italiana Otto Breda. A câmara de carregamento deste formidável armamento era idêntica à do lendário canhão alemão Rheinmetall L-44. Esta compatibilidade estratégica significava acesso total a uma vasta gama de munições padrão da NATO, conferindo-lhe uma flexibilidade tática inestimável. A capacidade de munição era de 42 projéteis, um volume que permitia um engajamento prolongado, sem a necessidade premente de reabastecimento. O armamento secundário incluía 2 metralhadoras de calibre 7,62 mm. Uma delas estava coaxialmente montada com um canhão principal, controlada pelo atirador, garantindo uma resposta rápida a ameaças menores. A segunda, posicionada no topo da torre numa montagem de torre, podia ser operada tanto pelo comandante quanto pelo carregador, oferecendo defesa antiaérea ou contra a infantaria. Em ambos os lados da torre havia 4 lançadores de granadas de fumo de 80 mm. Numa demonstração de inteligência tática, ao detectar um feixe de laser inimigo, o sistema de proteção lançava automaticamente uma cortina de fumo, envolvendo o tanque num véu protetor e ocultando-o do inimigo num momento crítico. A verdadeira estrela, no entanto, era o seu sistema de controle de tiro, uma maravilha tecnológica que permitia à tripulação disparar em movimento, a qualquer hora do dia ou da noite, sob quaisquer condições meteorológicas. O comandante dispunha de miras panorâmicas, combinadas com um aumento de 10 vezes, com a capacidade vital de alternar entre modos de visão diurna e noturna. O atirador, por sua vez, contava com uma mira óptica principal periscópica, abrigada num capuz blindado, garantindo proteção e precisão. Para o combate noturno, tanto o comandante quanto o atirador partilhavam uma mira térmica comum, capaz de detectar um alvo do tamanho de 2,2 metros a uma distância de 1,5 km. Para os padrões da década de 80, estas eram capacidades mais do que respeitáveis, estabelecendo um patamar elevado, mesmo que não fossem as mais vanguardistas. A blindagem deste colosso era uma engenhosa combinação de placas de aço e materiais compósitos avançados. A projeção frontal da torre
exibia um ângulo acentuado nas placas de blindagem, uma silhueta que evocava os icónicos Challenger britânico e o Abrams americano. As especificações exatas da sua blindagem permaneciam, como é de esperar, sob o mais rigoroso sigilo. Contudo, os dados disponíveis indicavam que a blindagem frontal era capaz de resistir com confiança a projéteis perfurantes de 105 mm. Nas laterais do casco e da torre, escudos anti-munição de carga oca foram instalados, e o tanque estava integralmente protegido contra os efeitos devastadores de armas de destruição massiva. Uma salvaguarda essencial num cenário de guerra moderna. Um testemunho de engenharia e resiliência, forjado para dominar os campos de batalha do seu tempo. No coração desta máquina de combate, pulsava um motor diesel em V de 12 cilindros, uma obra-prima da engenharia capaz de gerar 1.300 cavalos de potência. Essa força bruta traduzia-se numa relação peso-potência de 24 cavalos por tonelada, um feito notável para a sua categoria. A transmissão automática, meticulosamente projetada, oferecia 4 velocidades para a frente e 2 para trás, garantindo uma manobrabilidade ágil e precisa em qualquer terreno. 54 toneladas de aço e tecnologia, capazes de arrancar do zero aos 30 km por hora em meros 6 segundos. Uma aceleração que desafiava a própria massa do veículo, impulsionando-o para uma velocidade máxima de cruzeiro de 65 km por hora em estrada. Mas a verdadeira genialidade residia na sua praticidade em campo. A manutenção foi pensada para a urgência do combate. A substituição completa do motor e da transmissão podia ser realizada em menos de 1 hora, um indicador de reparabilidade que poucos tanques da sua classe podiam igualar. A autonomia era igualmente impressionante. Com um único tanque de combustível, o Ariete podia percorrer 550 km, e a sua capacidade de transposição de obstáculos era lendária. Trincheiras de 3 metros de largura, barreiras verticais de 1 metro de altura e cursos de água de 1,20 m de profundidade eram superados sem qualquer preparação prévia. Era uma demonstração de independência e robustez, um verdadeiro predador de campo de batalha. O ano de 1989 prometia ser o apogeu, um momento de coroação para a indústria de carros de combate italiana. Uma sensação de triunfo pairava no ar. O exército italiano, finalmente, encomendou os novíssimos tanques Ariete. E, em um movimento inesperado, a Espanha também se juntou ao rol de clientes, procurando desesperadamente substituir a sua própria frota envelhecida de veículos blindados. A soma total das encomendas atingiu um número que fez a cúpula da Otto Melara e da Fiat prender a respiração. 600 unidades. 600 máquinas de guerra significavam linhas de produção a trabalhar a todo vapor por anos a fio, milhares de empregos garantidos e um fluxo de caixa estável e abundante. Pela primeira vez na história pós-guerra, a Itália estava à beira de uma produção de tanques em escala verdadeiramente massiva. Parecia que os anos de humilhação, a dependência de licenças estrangeiras e os fracassos no mercado de exportação tinham, finalmente, ficado para trás. Uma nova era de orgulho e autossuficiência militar estava a amanhecer. Mas o destino tinha outros planos. Em 9 de novembro de 1989, poucos meses após a celebração daquelas encomendas monumentais, o mundo mudou para sempre. O Muro de Berlim ruiu. A Guerra Fria, que mantivera a Europa refém por quase meio século, desvanecia-se a olhos vistos. A União Soviética debatia-se numa crise interna profunda, e o Pacto de Varsóvia desintegrava-se a cada dia. A ameaça de uma ofensiva blindada maciça através do corredor de Fulda, um pesadelo que assombrava os generais ocidentais por décadas, dissolveu-se como névoa matinal. Os governos europeus, um após o outro, começaram a cortar os orçamentos militares de forma drástica, redirecionando bilhões para programas sociais e reformas económicas urgentes. A necessidade de gastar fortunas em tanques, quando o inimigo parecia desaparecer do mapa, tornou-se um anacronismo. A Itália não foi a exceção. O orçamento de defesa do país sofreu um corte severo e os programas de tanques foram os primeiros a sentir o golpe. O exército italiano reduziu a sua encomenda de Ariete de planos ambiciosos para meras 200 unidades. Um terço do que fora inicialmente acordado
um revés doloroso para os fabricantes. Este corte já era um golpe devastador, mas, em comparamento, os espanhóis agiram com uma brutalidade ainda maior. Sem rodeios, cancelaram a sua encomenda do Ariete por completo. O sonho de uma indústria italiana de tanques revitalizada, que parecia tão palpável em 1989, desfez-se em pedaços, vítima de uma paz inesperada que varreu o continente europeu. A decisão de Madrid, ponderando as complexas variáveis do mercado de defesa, reverberou como um verdadeiro tapa no rosto da indústria italiana. Em vez de apostar num tanque italiano ainda sem provas, o Ministério da Defesa espanhol optou por um acordo com a Alemanha, escolhendo alugar os renomados Leopard 2 A4. A lógica por trás da escolha espanhola era de um pragmatismo implacável. Por que arriscar com uma máquina recém-nascida, desprovida de qualquer histórico em combate, quando se podia adquirir um tanque já aclamado, vindo de um líder incontestável no cenário global? Para a indústria de defesa italiana, este foi um golpe brutal, uma lição amarga e inesquecível. No mercado de armamentos, não há espaço para sentimentos ou para a tão propalada solidariedade entre aliados. Ali reinam o cálculo frio, a reputação forjada em campo e a performance inquestionável. Mesmo diante de um corte catastrófico na encomenda inicial, a produção do Ariete foi por fim iniciada. No ano de 1992, o tanque Ariete foi oficialmente incorporado ao arsenal do exército italiano. Contudo, a montagem em série só viria a começar 3 anos depois, em 1995. Durante os 7 anos subsequentes, as linhas de produção da Otto Melara trabalharam metodicamente, montando máquina após máquina. E assim, até o ano de 2002, todos os 200 tanques estavam finalmente prontos e foram entregues às tropas. As linhas de produção silenciaram, e as vastas oficinas, antes repletas de atividade, mergulharam novamente num vazio inquietante. 200 tanques, para os padrões das grandes potências bélicas, representavam um número modesto, quase insignificante. Para contextualizar, a Alemanha, naquele mesmo período, possuía mais de 2.000 Leopard, de diversas configurações, enquanto o exército americano mantinha em serviço milhares de Abrams. A Itália, com seus 200 Ariete, parecia uma figura discreta e diminuta nesse panorama de titãs blindados. No entanto, para uma nação que, há apenas meio século, não tinha sequer permissão para construir os seus próprios tanques, até mesmo essa quantidade representava uma conquista simbólica, um marco de soberania e capacidade industrial. A questão mais dolorosa, e que persistia como uma sombra, era a ausência total de experiência em combate. Um tanque pode ostentar características impressionantes no papel, superar com brilhantismo os testes em polígonos e exibir uma imponência assustadora em desfiles militares. Mas, enquanto não for testado no calor de uma batalha real, o seu verdadeiro valor permanece envolto em incerteza. O Ariete não possuía tal experiência, e excepcional, que buscavam a garantia de um batismo de fogo. Uma oportunidade para, ao menos parcialmente, corrigir essa lacuna surgiu no ano de 2004, quando alguns exemplares foram enviados para o Iraque. Não se tratava de uma operação de combate em larga escala, mas sim de uma missão de avaliação, uma espécie de comissão de serviço. Os tanques seriam submetidos a testes em condições de campo reais, o mais próximo possível de um cenário de guerra. Antes do envio, as máquinas passaram por uma preparação rigorosa. Elementos de blindagem adicional foram montados nas partes frontais e laterais do casco, reforçando a proteção contra munições de carga oca e dispositivos explosivos improvisados, que naqueles anos se tornaram o flagelo das forças da coalizão no Iraque. Os tanquistas italianos tiveram, então, a chance de experimentar suas máquinas sob o calor escaldante do deserto iraquiano, em meio à poeira onipresente e à constante ameaça de ataques. Mas apesar de todas as adversidades e do ambiente hostil, o Ariete nunca recebeu seu verdadeiro batismo de fogo. A máquina que prometia ser um pilar da defesa italiana permaneceu em sua essência um gigante de metal ainda à espera de seu destino na história dos conflitos. Os veículos regressaram incólumes, sem um único arranhão do fogo inimigo, e a questão da verdadeira capacidade de combate do tanque permaneceu suspensa, uma sombra persistente sobre a sua eficácia. Nenhum teste em condições reais de confronto havia provado o seu valor
deixando um vazio de certezas onde a confiança deveria residir. Enquanto isso, nos corredores austeros dos quartéis-generais italianos, uma verdade incômoda começava a solidificar-se. A versão base do Ariete, concebida ainda nos anos 80, estava a ser rapidamente ultrapassada. O tempo, implacável, não esperava por ninguém, e a paisagem da guerra moderna evoluía a uma velocidade vertiginosa. O mundo não permanecia estático. Os adversários e aliados desenvolviam incessantemente novas modificações para os seus próprios carros de combate, equipando-os com blindagens mais robustas, eletrônica de ponta e sistemas de armamento cada vez mais sofisticados. A urgência era palpável. A Itália precisava de agir, e rápido, para evitar que o seu único carro de combate principal se tornasse uma peça de museu antes do tempo, uma relíquia obsoleta num campo de batalha onde apenas a tecnologia mais avançada garantia a sobrevivência e a supremacia. O prestígio militar e a segurança nacional dependiam de uma resposta decisiva. No ano de 2002, quando o último Ariete de produção em série rolou para fora dos portões da fábrica, os militares italianos já discutiam abertamente os planos para uma profunda modernização. Não era apenas uma questão de atualização, mas de reinvenção. Naquela mesma temporada, numa prestigiada exposição internacional de armamento, o público foi confrontado com um projeto ambicioso, batizado de Ariete 2, também conhecido como Mark II. As ambições eram de facto monumentais. Os engenheiros e estrategas italianos não se contentavam em apenas remendar a máquina existente. O objetivo era, na prática, forjar um tanque de nova geração, aproveitando a plataforma comprovada do Ariete original. A lista de melhorias planeadas era impressionante e prometia transformar radicalmente o desempenho e a letalidade do veículo. Em primeiro lugar, os engenheiros tensionavam substituir o motor por uma unidade significativamente mais potente, 1.600 cavalos de potência, em vez dos anteriores 1.300. Este acréscimo de 300 cavalos não seria um mero detalhe, representaria um salto quântico na potência específica do veículo, traduzindo-se numa dinâmica de aceleração superior, uma agilidade notável e uma capacidade inigualável para superar os terrenos mais desafiadores. Um tanque que se move com rapidez e decisão é um tanque que domina o campo de batalha. A suspensão também estava na mira da inovação. Planeava-se a sua substituição por um sistema hidropneumático, uma maravilha da engenharia que garantia um rolamento muito mais suave em terrenos acidentados. Mais do que isso, permitia ajustar a altura do tanque em relação ao solo, o clearance, adaptando-o às exigências táticas de cada situação de combate. Vale a pena salientar que, àquela altura, sistemas de suspensão semelhantes eram empregos apenas nos carros de combate mais avançados do mundo, como o japonês Tipo 90 e o sueco Stridsvagn 122, colocando o Ariete Mark II numa liga de elite. O armamento principal também seria alvo de transformações profundas. O cano da arma principal seria alongado para 55 calibres, uma modificação crucial que resultaria num aumento significativo da velocidade inicial do projétil e, consequentemente, na sua capacidade de perfuração de blindagem em todas as distâncias de combate. Canhões de cano longo com 55 calibres eram a última tendência no design de tanques a nível global. Os alemães já os instalavam nas mais recentes modificações do seu Leopard 2, e os italianos não tinham intenção de ficar para trás nesta corrida tecnológica. O sistema de controle de tiro seria completamente redesenhado e modernizado. O tanque seria equipado com a mais recente eletrônica, incluindo miras térmicas aprimoradas e um sistema digital de processamento de dados, garantindo uma precisão letal e uma consciência situacional sem precedentes para a tripulação. Mas a alteração mais revolucionária, aquela que prometia redefinir a própria essência da operação do tanque, seria a instalação de um sistema de carregamento automático. Este mecanismo sofisticado, capaz de alimentar os projéteis na culatra do canhão sem a intervenção humana, permitiria a eliminação do carregador da tripulação, reduzindo a equipa do tanque de 4 para apenas 3 elementos. Uma tripulação mais pequena significava a possibilidade de diminuir o volume blindado da torre, tornando o tanque mais compacto e mais leve. Uma vantagem inestimável num teatro de operações em constante mudança. O espaço vital, antes ocupado por um membro da tripulação,
poderia ser agora dedicado a sistemas cruciais ou, com igual importância estratégica, preenchido com camadas adicionais de blindagem, transformando a dinâmica da sobrevivência em combate. Essa era a promessa da automação no carregamento de munições. Desde os anos 60, engenheiros soviéticos e mais tarde russos integraram carregadores automáticos nos seus carros de combate, uma inovação que lhes permitiu projetar veículos mais compactos e, teoricamente, mais resistentes. No Ocidente, contudo, essa solução foi acolhida com uma persistente desconfiança. A preferência recaía sobre o carregador humano, uma figura considerada indispensável pela sua capacidade de improvisação, manutenção sob fogo e, acima de tudo, pela percepção de uma fiabilidade inabalável em momentos de extremo estresse. A máquina, por mais avançada que fosse, era vista como um elo frágil na cadeia de combate, suscetível a falhas complexas e de difícil reparação no campo de batalha. Mas os italianos, com o seu projeto Ariete 2, pareciam dispostos a desafiar essa ortodoxia arraigada. Eles estavam prontos para quebrar o molde, embarcando num caminho que muitos dos seus aliados na OTAN consideravam demasiado arriscado, uma aposta audaciosa na tecnologia e na redefinição do papel da tripulação. Além da inovação no sistema de carregamento, o Ariete 2 foi concebido com uma característica que o colocaria na vanguarda da engenharia de blindagem: vários conjuntos de blindagem modular destacável. Essa abordagem revolucionária permitiria que o nível de proteção do carro de combate fosse meticulosamente ajustado, calibrado para a tarefa específica que o esperava no teatro de operações. Um kit leve e ágil seria ideal para missões de patrulha e reconhecimento, onde a velocidade e a manobrabilidade eram primordiais. Para operações em ambientes urbanos densos, um conjunto de blindagem média ofereceria um equilíbrio entre proteção e agilidade, crucial para navegar por ruas estreitas e enfrentar ameaças multidirecionais. E, para o confronto direto com tanques inimigos em campo aberto, um pacote pesado e robusto garantiria a máxima resistência, transformando o Ariete 2 numa fortaleza móvel. A ideia de uma proteção blindada flexível ganhava terreno no início dos anos 2000, à medida que os cenários de combate se tornavam cada vez mais variados e imprevisíveis. Os engenheiros italianos, conscientes das tendências globais e da necessidade de adaptabilidade, esforçavam-se para não ficar para trás, posicionando o Ariete 2 como um símbolo da modernidade e da versatilidade. O otimismo pairava sobre o projeto. Um pedido inicial de 300 unidades modernizadas parecia selar o destino do Ariete 2. Pela primeira vez, todas as peças pareciam encaixar. O exército ansiava por um carro de combate contemporâneo, a indústria nacional estava pronta para mobilizar a sua capacidade produtiva e as soluções técnicas propostas eram não apenas inovadoras, mas perfeitamente realistas. Havia uma sensação palpável de que o sonho italiano de um tanque de vanguarda estava finalmente ao alcance. Mas o machado orçamentário, uma lâmina afiada que já havia ceifado as esperanças de gerações anteriores de projetos militares italianos, golpeou novamente. A nação atravessava um período de profunda turbulência económica. A dívida pública disparava a níveis alarmantes, e os gastos militares, quase por reflexo, tornavam-se o primeiro item a ser impiedosamente cortado pelos políticos, em busca de poupança, independentemente das consequências estratégicas a longo prazo. O pedido de 300 máquinas foi drasticamente reduzido, e pouco depois, o programa de desenvolvimento do Ariete 2 foi cancelado na sua totalidade. Um silêncio pesado caiu sobre os corredores dos centros de design. Todos os projetos, os protótipos cuidadosamente construídos e o vasto acúmulo de conhecimento técnico foram relegados às prateleiras empoeiradas do esquecimento. O exército italiano ficou com a sua frota de 200 Arietes originais, veículos que, a cada ano que passava, ficavam mais e mais desatualizados perante a crescente sofisticação dos seus concorrentes estrangeiros. Mais de uma dez. Em 2018, a esperança reacendeu-se com a notícia do início dos trabalhos do projeto para uma nova versão do Ariete. O custo estimado para o programa foi avaliado em aproximadamente 1 bilhão de euros, uma soma colossal, quase impensável para o já sobrecarregado orçamento militar italiano. Naquela época, o preço de uma versão básica do tanque rondava os 6,7 milhões de dólares. Contudo,
As estimativas preliminares indicavam que a futura modificação custaria cerca de 11 milhões de dólares por unidade. E foi precisamente esse preço que se tornou, talvez, a maior maldição do Ariete no mercado internacional. 11 milhões de dólares por um carro de combate que nunca havia participado em operações militares de grande escala, que não tinha um histórico comprovado em combate real, era uma proposta que os compradores estrangeiros podiam facilmente recusar. Por um valor comparável, era possível adquirir um Leopard 2 alemão, um veterano que havia atravessado dezenas de conflitos, demonstrando a sua robustez e fiabilidade nas mais diversas condições. Ou um Abrams americano, com a sua lendária capacidade de sobrevivência no campo de batalha, um ícone de resiliência. E para aqueles que não dispunham de um orçamento tão vultoso, sempre existia a opção de veículos blindados russos, testados em combate e acessíveis, oferecendo uma alternativa prática e comprovada. Assim, o sonho italiano de um carro de combate de vanguarda, nascido da ambição e da inovação, viu-se repetidamente esmagado pela realidade económica e pela impiedosa lógica do mercado global, condenado a uma existência de promessas não cumpridas e de um potencial nunca plenamente realizado. O Ariete. Por quase 4 décadas, este nome ressoou com a ambição inabalável de uma nação. A Itália dedicou-se à criação de um tanque de batalha principal, um colosso de aço e tecnologia, forjado meticulosamente para suas próprias defesas. Um investimento colossal de recursos, de engenho humano, de um talento que buscava a perfeição em cada componente. Décadas de pesquisa incansável, de protótipos e testes rigorosos, de suor e intelecto, tudo para moldar uma máquina que pudesse defender suas fronteiras com inigualável poder e precisão. Mas, apesar de toda essa dedicação intransigente, de toda a engenharia sofisticada e do sacrifício financeiro incomensurável, o Ariete permaneceu um fenómeno singular. Uma máquina de guerra que jamais cruzou as fronteiras italianas para ser vendida a outras nações. Permaneceu, assim, um tanque de uma só bandeira, um símbolo de autossuficiência estratégica. Talvez até de um certo isolamento naquele cenário global. Essa história do Ariete, um gigante de metal nascido da visão e da persistência italiana, revela mais do que apenas a trajetória de um veículo blindado. Ela ecoa a complexidade da indústria de defesa de uma nação, as escolhas soberanas que moldam seu destino, e o custo de forjar um caminho tão singular. Um legado de aço, exclusivamente italiano, que testemunha a profunda dedicação de um país à sua própria segurança e identidade.